tudo bem? Nós voltamos com o programa Bastidores da Educação, um programa que é veiculado desde janeiro de 2025. Nós estamos no último programa do ano, voltamos em 2025. Nós estamos ao vivo pelo TikTok e ao vivo também pelo Instagram. Nós temos como convidado hoje um professor que está na sala de aula mesmo, porque aqui já passaram senadores, deputados, reitores, secretários, enfim. E também estamos com uma colega nossa, jornalista. Então, o nosso primeiro apresentação, o entrevistado nosso, vai ser o Raisten Balbino Noleto, que ele é da Rede Inspira da Educação, que é do Colégio Canadense, que da Escola Canadense de Brasília, isso, Canadense. E aqui do meu lado, uma colega lá do Congresso Nacional, a dona Aline Peçanha, que é da Rádio Itatiaia, uma rádio tradicionalíssima em Minas Gerais, e é do mesmo grupo da CNN, ou a CNN é do mesmo grupo da Itatiaia. Exatamente. Raisten, nós temos aí um provão, eu diria, né, que já teve a primeira etapa no domingo passado, e não vamos falar em data porque esse programa vai ainda ser veiculado nas redes sociais, a não ser aqui no TikTok e no Instagram. Então nós podemos ser um pouquinho factual ali também, vamos dar uma chance. O Enem aconteceu no domingo e vai acontecer no outro domingo. Exatamente. Afinal de contas, isso é uma temeridade para um bocado de jovens. Mas a gente ficou sabendo também que quem faz o Enem não é só jovem, não. Tem gente de 40, 50, 60 anos. Afinal de contas, isso é uma mistura só, não é isso? É isso mesmo. A verdade é que o Enem ele se tornou aí, ele tomou uma magnitude enorme, a ponto de ser considerado aí o segundo maior exame do mundo, né, que engloba pessoas de todas as faixas etárias, né, que estão dispostas a entrar na universidade, né? Então ele ganhou hoje uma importância muito grande, porque a gente tem universidades aqui do Brasil, universidades nacionais mesmo aqui de todo o país que já aceitam o Enem, e a gente tem também universidades por todo o mundo, na Europa, no Canadá, né, que hoje aceitam a nota do Enem. Então ele se tornou um grande vestibular que, de certa forma, democratizou também o acesso às universidades para a nossa população. Então ele tem uma importância enorme, né? Aline, no seu tempo, você lá do Rio de Janeiro, para entrar na faculdade, você não fez Enem porque não tinha Enem na época, é isso? Ou tinha? Tinha. Ou você fez Enem. um vestibular específico? Tinha Enem, mas não tinha um Enem com a proporção que é hoje, porque hoje a gente já tem o Enem para quase todas as faculdades do Rio. A UERJ, por exemplo, que é estadual, tem o vestibular próprio. Só que nós tínhamos ainda outras faculdades. Hoje, pelo Enem, você tem acesso às faculdades públicas, você tem acesso aos programas sociais do governo, você tem acesso à bolsa em faculdades privadas. Então, isso realmente lá atrás, para mim, não tinha. Eu não imaginei que o Enem fosse se tornar essa porta de entrada que é hoje. Você entrou direto no jornalismo ou tentou um outro curso? Tentei um outro curso. Porque eu fiz é o seguinte, no programa anterior, o outro jornalista que estava aqui, ele fez 2 outras faculdades, não concluiu, para chegar na terceira e concluir jornalismo, e fez jornalismo. E chegou aí até uma emissora muito grande, a TV Globo. E aí os reitores que passaram aqui também, eles também têm essa preocupação do aluno, quando chega na faculdade, ele já fazer um curso certo, para ele não desistir no meio do caminho, não se desestimular com aquela profissão que eventualmente ele possa ter escolhido. Você já fez assim direto ou não? Eu, na realidade, eu nunca soube exatamente o caminho, porque são tantas opções e eu ficava pensando assim, para qual caminho eu vou? E o adolescente, ele tem muito essa responsabilidade que a sociedade coloca de que ele tem que escolher uma profissão aos 17, aos 16 anos. Eu terminei o 2º grau com 16 anos. Então, eu lembro que eu passei para economia na estadual e eu cheguei a cursar a faculdade de economia, mas quando chegou na metade eu falei, bom, não é exatamente o que eu quero. E eu gostava muito da comunicação, mas eu trabalhei na Vale durante 10 anos. Então, na área financeira, a economia tinha ali tudo a ver, até que aos meus 30 anos, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido para mim e que me dê um
um legado, assim, uma profissão que me deixasse deixar um legado. E o jornalismo foi aonde eu consegui me encontrar dessa forma. Então, aos 30, eu deixei a faculdade de economia, fui para a faculdade de comunicação. Hoje eu estou com 39, então são 9 anos de construção. E já passei por muitos lugares, né? Inclusive a Globo, por exemplo, como você disse. Parece que é bem do jornalista fazer esse percurso. Mas a economia ajuda o jornalismo, né? Muito. Me arrependo de não ter finalizado. Agora, Raíssa, o bicho-papão do Enem é o português, né? E você é bamba no português. E tem um peso danado que é a redação. Como é que a gente consegue administrar isso para o cara que vai fazer o Enem? A questão... todas as idades, hein? Inclusive tem um levantamento que foi feito que o português é responsável por 70% das reprovações aí nos concursos públicos, né? Inclusive eu converso com amigos e muitos deles relatam assim, rapaz, o direito eu consegui entender, mas na hora que eu vou para a redação, na hora que eu vou para a gramática eu travo e acabo perdendo aí algumas posições por conta disso. E a sugestão, né, a dica que eu sempre costumo passar para os meus alunos, para o pessoal que quer aprender a escrever redação, existem alguns gêneros textuais muito específicos que nós podemos utilizar para usar como exemplo mesmo. Como a gente pode, quando a gente tem um jornal, eu também já trabalhei em jornal, né? Ah, legal. Eu fui revisor de texto lá no Correio Brasiliense, e aí a gente, na época, não era no computador, né? A gente usava aquela folha enorme, e a gente pegava uma caneta... Era, exatamente. Aí pegávamos praticamente aquela cartolina, o jornalista chegava, tá aqui, assim, faz a correção, eu pegava uma caneta vermelha, marcava tudo lá, né? E um gênero textual que eu gosto muito para que a galera consiga entender é o artigo de opinião, o editorial. Por quê? Porque são gêneros argumentativos. Além da leitura, né, clássica que a gente sempre solicita que os nossos alunos façam, de literaturas diversas, Machado de Assis e outros, né, mas a gente sempre solicita que eles leiam editoriais, artigos de opinião, pega ali uma canetinha, tenta entender, marcar qual é a ideia principal daquele editorial, qual é a opinião do jornalista, e se ele tem aquela opinião, em que argumento ele se baseia para poder defender essa opinião. Então, a gente começa a destrinchar um texto argumentativo dessa maneira, pegando referências. Ah, eu penso aí que a gente teve um problema aí, nós temos um desafio com relação ao etarismo, né? Na sociedade, por exemplo, que foi o tema do Enem, que foram expectativas acerca do envelhecimento da população. E aí, poxa, é um desafio? Sim. Por que é um desafio? Ah, porque a gente tem ali um certo preconceito em relação às pessoas de maioridade, também porque faltam políticas públicas eficazes. Então, de começar a destrinchar mesmo, separar a opinião de argumentação, ter maior consciência, uma leitura mais ativa, é muito importante nesse sentido. Agora, tem a rede social aí que as pessoas leem a manchete e vê um vídeo e tal. E isso no Enem não é exatamente isso, quer dizer, normalmente as redações, as provas objetivas ali, eles exigem um pouquinho mais de conhecimento do dia a dia, né? As pessoas precisam ler o noticiário. Como é que você está orientando isso os alunos lá no canadense, por exemplo? Na escola canadense, nós utilizamos muita notícia, nós precisamos ficar por dentro. Eu faço, inclusive, uma parceria com os professores de geografia, né, sobre atualidades. A gente... Quando nós acessamos o jornal, a gente sempre fica de olho e filtrar o que de fato pode se tornar uma questão, o que de fato pode se tornar um tema de redação, de repente. Né? Os nossos temas de redação do Enem, principalmente, a gente fala, meu amigo professor Mário Vitor, lá da Escola Canadense de Geografia, a gente sempre fala que os temas da redação do Enem são muito geográficos. Né? E quando se fala de geografia, se fala de atualidade, se fala de consciência, né, do que nós somos, qual é a nossa identidade como um povo, quais são os nossos desafios sociais. E o Enem é muito legal porque ele traz muito essa questão de pensar criticamente nos nossos desafios e trazer soluções para a nossa sociedade. Inclusive em 2013, se não me engano, nós tivemos um tema de redação que foi a Lei Seca, e aí um aluno, nota 1000, escreveu uma proposta de intervenção que acabou se tornando um projeto de lei. Olha que interessante. Então você, de certa forma, está cobrando dos nossos estudantes aí soluções para os nossos problemas contemporâneos, né? Que não são poucos, né? Temos muita coisa aí para tocar adiante por essa nova geração aí que vem. Aline, você tem naturalmente acompanhado o Enem, essas provas aí, concursos, né? Que ele diz que 70% das pessoas que não passam em concurso esbarram no português.
que as pessoas têm comentado assim sobre esses grandes certames? Olha, nós estávamos até conversando nos bastidores e eu sinto falta dessa imprensa ativa com relação a assuntos voltados para a educação. A gente escuta muito mais, até mesmo, Gilmar, nos bastidores, porque ele está falando aqui e eu estava aqui pensando, você imagina você ter uma criança, um adolescente que vai fazer um Enem, qual a base ele teve? De português, principalmente. Eu assisto muito vídeo, a gente muitas vezes está aqui rolando o feed, e as pessoas não se preocupam mais com o português. Porque o importante hoje em dia é que você faça a mensagem chegar. De que forma, não importa. As pessoas não têm o discernimento, que o jornalismo, ele acaba ensinando isso profissionalmente, mas que isso é para a vida, que cada rede é uma forma de escrita. Mas como é que você disciplina uma criança ou um jovem a entender que na rede ele escreve daquele jeito, mas que ele precisa ter um conhecimento ao ponto de conseguir escrever uma redação? Isso é uma preocupação. Eu, como mãe, eu tenho uma filha adolescente e eu cobro muito dela, porque hoje em dia eles escrevem uma palavra em 2 letras. E a gente que lute para poder descobrir sobre o que eles estão falando. Ok, a geração é nova, é um momento novo, a gente precisa se adaptar ao novo, tá tudo certo. Só que é o que nós estávamos falando também, o tradicional ele não pode se perder. Existe uma regra. E aí quando as pessoas vão buscar um concurso, eu sinto que o problema maior está na base, porque você tem um concurso onde você vai estudar uma ortografia, você vai estudar uma gramática, você tem que estudar coisas básicas do português que as pessoas não sabem. E aí eu fico me perguntando como é que um professor dá conta de nivelar isso, porque você pega um aluno de uma escola canadense que vem ali com os pais investindo na educação do filho, e de repente você pega outro aluno que não teve nenhum tipo de investimento, seja por parte do pai, seja por falta de interesse do aluno, e aí o aluno fala, bom, ótimo, agora eu me tornei um adulto e eu quero fazer um concurso público. Como é que resolve essa disparidade? Aí eu já entro, vou emendar uma pergunta. Porque a escola canadense é uma escola particular. Isso. Cara, as pessoas vão lá, Padrão enfim, para buscar conhecimento, né? E vocês têm dificuldades essa relação do aluno lá na hora do pega para capar? Temos, rapaz. Nós temos essa dificuldade. Eu acho que ela, inclusive, ela está presente em todo o Brasil, né, por conta da influência da internet mesmo. Então, os nossos estudantes, seja de qual escola, seja qual escola, eles estão com esse problema. Às vezes eu pego algumas redações, por exemplo, o Brasil está precisando, ele escreve o Brasil está precisando de alguma coisa, influência direta, né, da internet, direta. Que quer passar aquela informação rápida com o mínimo de esforço. Isso de fato se reflete. E a maneira que nós encontramos de fazer isso, primeiro, aqui na redação você não pode ter essa pressa que você tem com o seu celular. Espera aí que o parágrafo de introdução ele é composto aí por pelo menos 3, 4 períodos. Você vai trazer um repertório, que é um conhecimento de mundo que você consegue relacionar ao tema. Nesse momento, calma, né? O tema, a questão desse tema do Enem 2025, que foi o envelhecimento da população, o que eu consigo relacionar? O que eu tenho de conhecimento de mundo? De repente eu conheço algum dispositivo lá do Estatuto do Idoso, algum filme que eu assisti, alguma letra de música. Muita paciência. E nessa hora da paciência eles sofrem. Né? Por quê? Porque eles querem fazer logo com muita velocidade aquele parágrafo. Então eu falo, gente, acalma um pouquinho, vocês vão fazer só uma introdução. Eles olham para o número de linhas, meu Deus, são 30 linhas. Calma, gente, 30 linhas, quando vocês pegarem um jeito de escrita, vocês vão ver que vai ser pouco. Porque você está pegando um problema extremamente complexo, está tentando encaixar em 30 linhas com uma solução. Entende? Então, assim, eu falo, paciência nesse processo, né? Aí, às vezes, eu gosto de utilizar alguns exemplos, né? No português um pouco mais antigo, nós utilizávamos o pronome de tratamento vossa mercê. Aí o pessoal foi perdendo a paciência, aí falou vós me ser. Aí daqui a pouco o pessoal tá falando você. Daqui a pouco na internet tem VC e já encontrei C se referindo a você. Aí gente, peraí, daqui a pouco, o que a gente vai colocar no lugar? Diz que a língua portuguesa é dinâmica. Mas tá um pouco dinâmica. Então o nosso desafio é esse. Primeiro a gente tem que acalmar esse aluno,
reduzir um pouco esse imediatismo com muita paciência e distribuindo, entendendo esse passo a passo para a construção de um Mas parágrafo. essa orientação, ela não serve só para Enem, não, né? Ela serve para o dia a dia, né? Na hora que você se exprime, na hora que você coloca vai fazer um processo, uma justificativa, vai fazer isso. Agora tem um outro problema aí que entra a inteligência artificial, né? Tem o Gemini, GPT, não sei o quê. E nós estamos, essa geração inteira, eu sempre falo para eles, pessoal, vocês tenham muito cuidado. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta. E como toda ferramenta, se eu utilizá-la da maneira correta, ela vai me ajudar. Se eu pegar uma enxada e usar para capinar um lote, eu faço isso muito bem, muito rápido, melhor do que qualquer outra ferramenta. Mas se eu deixar essa enxada cair no meu pé, né? A mesma maneira, eu sei que a analogia, mas se a gente utilizar o ChatGPT para estudo, no sentido de traga minhas características, um parágrafo de introdução e um passo a passo para que eu possa escrever. Essa é a maneira correta de utilizar. Agora, outra coisa é eu pedir que o ChatGPT escreva a redação inteira para mim. E aí eu começo a desenvolver um outro problema, porque o aluno, a pessoa ela vai ficando incapaz até mesmo de responder perguntas simples. Tem pessoas, fulano, o que você acha, por exemplo, da violência no Brasil? O que eu acho da violência? Eu acho que a violência é um caso grave. Por quê? Porque é um caso, sabe? Então a pessoa ela começa a dar aquela parada mesmo, no sentido de não conseguir mais, com facilidade, como conseguia antes, raciocinar numa resposta. Então a gente tem algumas armadilhas. Dá uma explicação aí. Um pouquinho maior, justificar. Mais embasado. Exatamente. Eles não conseguem, as pessoas muitas vezes estão perdendo um pouquinho desse aprofundamento, né? Nós estamos aqui com o programa Bastidores da Educação. O programa pode ser assistido no todo ou em particular. Nós também temos parceiros que reproduzem o programa nas TVs, rádios digitais, sites e portais, na Paraíba, no Paraná, no Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Goiás. E você pode, se você é de um veículo de comunicação, pode pegar esse programa e reproduzir gratuitamente. A gente cede isso, não tem custo nenhum, muito pelo contrário. Nós gostaríamos que essa questão da educação, que sempre se diz aqui, que é fundamental para o país, seja muito mais disseminada. Nós, no jornalismo, nós somos também muito imediatistas, né? Muito factuais e tal. E às vezes um assunto que é importante, a gente não costuma ficar debatendo nas rádios, nos jornais, nas TVs, nos sites, enfim, etc. Também existe um imediatismo, muita coisa, né? E por que essa questão, por exemplo, de fundamento do Enem, ela também não é tratada no jornalismo assim do ponto de vista mais orgânico? O jornalismo, você estava falando e eu estava pensando exatamente isso. O jornalismo ele faz uma menção muito parecida a esse problema que você citou. Porque o jornalismo ele tem como ponto central o factual, né? Basicamente, vamos falar ali de um jornalismo do dia a dia, você que vai ligar a televisão, quer saber o que está acontecendo, ele tem essa questão factual. E qual é o jornalista que é bom? O que dá o furo, o que dá a notícia primeiro. E esse jornalista que vai dar a notícia primeiro, ele precisa ter o máximo de informações num primeiro momento. Ok. Só que isso demanda uma série de coisas. Por quê? É o que o Gilmar disse. As pessoas estão debatendo aquele assunto. Ontem, por exemplo, nós tivemos o debate da segurança pública bastante acirrado no Congresso Nacional, então foi a pauta do dia. Eu fiquei prestando atenção, Gilmar, por acaso, exatamente nisso, porque prestando atenção nos jornalistas, como é que acontece a troca de informações, e eu percebo que não acontece tanto. Porque está todo mundo tão preocupado com a cobrança do seu chefe, a cobrança de fazer a matéria, de entregar aquele conteúdo, que eu vejo poucos conversando. E isso entra num fluxo que, como o Gilmar disse antes, não só na escola, não só no jornalismo, o quanto a gente hoje conversa e debate, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que existe, por exemplo, um concurso de debates argumentativos. Eu não sabia que existia isso. Eu não conhecia. E é quase um palavrão.
existe um concurso para você treinar a oratória de debates baseado em argumentos, nacional, internacionalmente, e eu tenho estudado um pouco dessa questão de oratória. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, a que ponto as pessoas hoje conseguem argumentar a sua posição para alguma coisa? E entra no que você disse. Mas por quê? Porque você precisa discutir, eu preciso te ouvir para poder entender o seu lado. E as pessoas estão com paciência de escutar o outro lado? Elas estão certas? Ou a verdade delas é o que importa? A informação que chega a elas é a suficiente? E eu fico bastante preocupada com isso, porque eu tenho esse interesse e eu sinto essa falta de troca. Isso é uma coisa que eu percebo o quanto me faz falta e talvez para outras pessoas também, mas ninguém levanta a mão e fala, olha, eu quero trocar, talvez até por vergonha. Será que tem alguém que quer trocar comigo também? Na sala de aula? Na sala de aula, eu busco, isso também se reflete, né, essa questão da superficialidade, digamos assim, da velocidade, eu tenho que falar antes aqui, e mesmo que não tenha aprofundamento, eu nem parei para aprofundar direito, muitas vezes isso acontece também. Mas é nesse momento que nós, professores de redação, entramos e agimos, né? Por quê? Porque eu falo assim, fulano, você disse então que o problema da violência, né, da segurança no Brasil, ele ocorre por causa desse fator. Desenvolva melhor isso, né? E aí que tá. E aí precisa de um pouco mais de paciência. Precisa de um pouco mais de leitura, pegar estatísticas, pegar citações, ler, pegar dados oficiais, né? Esse tá também sendo um desafio. Nós temos muita informação e pouca comprovação, pouco embasamento. E aí a gente tem muitas vezes aquele discurso brilhante, mas se a gente parar para destrinchar um pouco mais, a gente percebe que não é bem assim. A gente quer rótulos, a gente quer coisas simples, que são brilhantes, mas quando aprofunda não tem aquele embasamento, porque a gente às vezes quer resolver problemas complexos com soluções fáceis. E não é assim que funciona, né? Agora, na sala de aula, o professor tem dificuldades nisso, né? De estimular o aluno para ser argumentativo, né? Porque não é só o português que pega o aluno, né? Tem a questão de geografia, até matemática, né? Você precisa ter um norte aí. E como é que... Porque o problema todo está na sala de aula, né? O professor ser mais preparado ou não, o professor ter mais informação ou não. Quer dizer, hoje um aluno chega na sala de aula, às vezes ele tem mais informação do que o professor. Um celular, ele dá a porta para o mundo. Como é que o professor pode gerenciar esse tipo de coisa? Hoje em dia, a gente sempre traz muito essa questão da diferença entre informação e conhecimento, né? Boa. A informação, ela é solta, são dados que nós temos. O conhecimento é quando eu consigo pegar esses dados e juntá-los de forma que eu consiga estabelecer um raciocínio, uma concordância. E aí, a internet, nós temos muita informação, mas nós temos pouco conhecimento. E aí o nosso objetivo enquanto escola, enquanto educadores, é trazer essa capacidade de sintetizar dos meninos. Ah, fulano, você disse que a violência no país depende disso, mas em que você se baseia? Ah, eu me baseio nesses dados aqui. Ah, então a gente já começa a suspeitar que esse dado tem alguma relação com esse problema. E se a gente conseguisse operar nesse dado, né? Será que traria um reflexo nisso? Entende? Então a gente começa a trazer pensamentos mais críticos nesse sentido. E tem se tornado um desafio. Por quê? Aí a gente entra na questão da luta contra o imediatismo. Por quê? Porque os meninos vão precisar ler mais, eles precisam ler mais. E isso depende da família. Exatamente. Também, porque a escola... você até comentou da atuação do professor, só que o professor ele está ali com o aluno durante um tempo, porque você dá aula de redação, você nem fica um turno inteiro com aquele professor. 50 minutos, 50 minutos por semana. Dois horários, quando você tem exatamente. 2 tempos com aquele aluno. Só que o que dentro de casa a gente está exigindo dos nossos filhos? Porque, por exemplo, eu tenho uma carga horária extensa de trabalho. Será que eu consigo, de fato, fazer pela minha filha dentro de casa o que eu preciso para que o colégio complemente? Ou eu estou muitas vezes deixando a desejar e achando que o professor vai ter aquele trabalho de compensar o momento em que eu não consigo dar atenção para a criança? Eu acho que isso aí é uma situação complicada. A gente já começa ali, inclusive, a entrar numa questão mesmo social, da sociedade. Eu me lembro que uma vez, não foi na escola canadense, uma outra escola do Distrito Federal, eu conversava com o pai numa reunião e ele falou assim, olha, a gente paga tão caro nessa mensalidade, você, de repente, professor, podia ajudar a gente na educação do nosso filho aí. Aí
Aí eu olhei, rapaz, você fica meio congelado. Você nem tem resposta. Você fica meio parado, eu parei, pensei... Porque muitos pais jogam no colo a responsabilidade do professor em educar a criança, e não é necessariamente. Exatamente, uma mão de... Né? E as crianças de hoje em dia, os jovens, eles têm essa moda de culpabilizar o professor por tudo. Porque a culpa sempre é do professor, né? E eles estão ali como vítimas desses professores que estão exigindo muito e que estão cobrando muito e que eles não dão conta. Exatamente. Eu vi uma professora, uma reportagem no jornal esses dias de uma professora que falou assim, não adianta nós estabelecermos uma lei federal que proíba o celular em sala de aula, se quando o menino chegar em casa ele vai mexer no celular por 6 horas seguidas. É verdade. Então isso concorda muito com o que a Aline está trazendo, no sentido de que a educação ela é uma questão que deve ser levada por todos nós. O professor, a gente vai entrar com a questão técnica, com a educação técnica, eu vou trazer técnicas de escrita, redação, os professores vão trazer matemática, filosofia e tudo mais, mas a questão da disciplina dos alunos, a questão do hábito, a questão do respeito, da formação do caráter, isso tudo aí precisa ser feito em casa. Então, porque inclusive não seria legal, né, Aline, a gente terceirizar a responsabilidade de educação aí para outras pessoas, porque a gente paga um valor X. É importante nesse sentido também a gente sempre, né, pensar que a educação ela precisa ser integral ali. O pessoal faz o trabalho em casa e a gente faz o trabalho na escola. E assim a gente segue junto. Por que o português é sempre o bicho papão? Porque o português ele precisa de base. O português, ele não começa numa aula, se eu for dar uma aula ali do ensino médio, muitos alunos me perguntam assim, professor, eu preciso pegar português do zero. Paciência. Você vai lá para a morfologia, vai entender a formação das palavras, vai entender classes gramaticais, por que isso é um verbo, um substantivo, um adjetivo. Depois que você entendeu isso, você parte para a sintaxe. Porque você não vai conseguir entender uma oração subordinada substantiva se você não sabe o que é uma oração necessariamente, o que é uma conjunção integrante, qual é a função de um substantivo. Então, as pessoas, talvez a gente esteja até esbarrando nessa questão do imediatismo, né? Porque elas querem, assim, do céu, cair assim, puf, cursos de português integral, a partir de... Oh, desculpa, gente, mas sim, curso de português integral, pega essas aulas aqui que você vai dominar. Não, gente, precisa de tempo, precisa de paciência. Mas isso não é uma coisa de hoje. Não, isso não é uma coisa de hoje. Isso, de certa forma, também denuncia um problema estrutural na nossa educação, né, Aline? Eu concordo com você, é estrutural, porque hoje muitas vezes, as pessoas não dão o valor que você precisa para aprender quando criança. Por que falam que criança é uma esponja? Porque a criança ela não tem preocupação, ela está ali só para estudar. Então ela vai fazer ali a alfabetização, as pessoas não dão o valor que a alfabetização precisa. Eu fico pensando em quem teve filho que alfabetizou na pandemia, remoto, que situação. Essa geração está nas escolas. Você entende? Sim. Então você vai passar por um problema, essa galera que se alfabetizou na pandemia. Aí tem quem não se alfabetizou na pandemia, mas quem não se alfabetizou bem, quem de repente veio ou de uma rede pública com deficiência, né, ou de uma rede privada que não teve um bom ensino. E aí essa pessoa fala, bom, agora eu quero ser jornalista. Eu tenho um projeto voltado para estudantes de jornalismo, onde eu vejo esses erros de português, que eu falo assim, gente, o jornalista, porque eu quero ser jornalista porque eu escrevo bem. Gilmar está aqui que não vai me deixar negar. Esse é o mínimo que você precisa ter para ser jornalista. Porque se você não escrever bem, eu não estou entendendo para onde a gente vai caminhar. Na verdade é o seguinte, eu puxo o que o professor disse. O fundamental é leitura. Se você tiver leitura, você não tem dificuldade em redigir. Quer dizer, você precisa realmente ler. Precisa de referência. Ler livro, ler qualquer coisa e vai lendo. Entende? Porque aí você consegue construir um pensamento, né? Uma coisa mais lógica. Mas eu falo na questão das regras, entende? Eu já passei dos 50, porra, e quando eu estava na escola, o português era o bicho, junto com a matemática, entende? E isso que eu quero dizer, como é que nós podemos melhorar essa coisa da sensibilidade, eu diria ser mais sensível ao português? Essa questão do português, ela requer um tempo e requer uma leitura muitas vezes ativa. Eu falo pro pessoal, falo assim, gente,
Se vocês não praticarem a crase, não praticarem a concordância, não ficarem sempre atentos a essas questões aí, com o passar do tempo você vai esquecer. Então, querendo ou não, nós precisamos, né, a gente vai esbarrar naquela parte da língua portuguesa em que a gente vai precisar relembrar um pouco as regras para a gente não começar, para isso não deixar isso cair na zona do esquecimento. Eu queria muito, gente, que existisse uma maneira de falar assim, tá aqui a fórmula, tá aqui, Pô, se eu você nunca quer, mais... Tem milhares de pessoas que estão querendo a mesma coisa. Eu não vou mais errar, tá aqui. Não, mas requer, gente, requer aquela questão diária, aquela questão, não, peraí, essa vírgula tá aqui porque isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Olha só, não começa a ficar, começa a complicar não, mas tá vendo? Então, isso porque só, depois de aquilo forma... fica intrínseco, né? A gente hoje, quando vai fazer um texto jornalístico, a gente precisa usar uma pontuação. Só que eu não necessariamente penso, essa vírgula tá aqui por causa disso. Por quê? Porque eu já tenho tanto hábito desde quando... intuitivo, né, que é intuitivo. Ok. Só que para aquilo se tornar intuitivo, eu precisei praticar muito. Isso. Que é o que você disse. E teve aqui, eu estava tentando localizar o nome da pessoa, mas ela é do Movimento Nacional das Professoras, porque a maioria é professoras, do Movimento Nacional de Professoras do Ensino Básico, né, o infantil. E lá ela estava dizendo o seguinte, que nesse período, usando o termo que a Aline falou aqui, é uma esponja, é um período que a criança assimila muita coisa. E a escola infantil, ela é um processo, digamos, meio patinho feio, dentro desse sistema educacional. Porque o professor do ensino infantil, ele não é um professor valorizado como o professor do ensino básico, por exemplo. Ele não tem o salário, o piso nacional, ele não tem uma exigência de graduação, mas em alguns lugares, boa parte disso é assim, quer dizer, precisa ter mais professores dentro da sala de aula, porque esse aluno ele requer maior atenção. Quer dizer, eu acho que aí entra o fundamento, o fundamento, que é o ensino infantil. Porque se tem um problema no ensino infantil, isso vai atingir lá na frente. Eu não sei qual é a série que você dá aula. Eu trabalho com mais ensino médio mesmo. Ensino médio, preparatórios mesmo. Exatamente, também. Então ele vai repercutir esse caso da base. Você falou isso. Isso, exatamente, isso concorda o que a gente falou, de certa forma, porque o português ele precisa de base, né? Ele precisa de base, e a base a gente forma justamente nesse período. Naquele período da criança, né, na infância mesmo, que as conexões, os neurônios estão a todo vapor ali procurando conexão, o aprendizado é mais fácil para concretizar todo o conhecimento, tudo se torna mais fácil. Quando isso não ocorre, aí a gente gera uma lacuna, e essa lacuna vai se reproduzindo até lá mais para frente. Mas tem como corrigir. Tem como corrigir. Com muita paciência. Muita dedicação. Dedicação, estudo, leitura. Paciência de quem aprende e de quem ensina. Exatamente, de quem aprende e de quem ensina. Afinal de contas, é um trabalho ali de formiguinha, né? De construção contínua ali. Não adianta, pessoal. Existem matérias, a matemática, o português, que a gente precisa construir base. Precisa de tempo, precisa de disciplina, de constância. Você tem participado aí de discussão a respeito do professorado, evidentemente, né? Tanto do ensino particular como do ensino público. O que sempre está mais em voga é o ensino público, né? A deficiência, o professor, é o professor temporário, o cara que não está fazendo concurso, etc. Mas nós temos dificuldades também no ensino particular, né? Temos. Isso é uma coisa assim geral, né? É um problema que afeta o magistério, né? Exatamente, é um problema que afeta tudo porque a gente acaba esbarrando em questões estruturais mesmo, principalmente na escola pública. A gente faz reformas no ensino médio, traz disciplinas que o menino vai poder escolher, traz itinerários e tudo mais, mas muitas vezes o menino ele não tem o que comer em casa, entende? Mas a gente vai entrar na questão da pobreza, da desigualdade social. Não, isso é um reflexo. Isso é um reflexo. Não adianta a gente trazer coisas muito elaboradas se a gente não tem um básico.
Então, a educação, quando a gente fala de uma proposta de educação integral, a gente precisa, não se trata de um tempo que o menino vai passar o dia inteiro na escola. A educação integral é a gente sanar as necessidades daquele menino, tornar o ambiente propício para o aprendizado. Ele está bem, ele está tranquilo, ele está sem fome, ele consegue, né, ele está propício para o aprendizado. Esse é o nosso desafio, né? Inclusive, a gente falava antes da entrevista da questão do Darcy Ribeiro, que foi homenageado, né? E tem uma citação dele que eu acho muito interessante, que falava que a educação no Brasil ela não é assim por uma questão de falha na gestão. Na verdade, ela foi um projeto, e a gente tem que corrigir esse projeto, né? Esse projeto ali de falta de professores, né? De escolas sucateadas, enfim, ela reflete, ela carrega muitos problemas sociais nela mesmo. Aline, a educação brasileira sempre se diz, nas campanhas políticas, etc. e tal, se repete esse refrão de que é uma coisa importante e tal, nós temos que resolver porque isso aí vai solucionar o problema do desenvolvimento do país, etc. Mas a gente encontra os problemas factuais, eu diria, no chão da sala de aula, né, todos os dias. Né? Lá no Rio de Janeiro, que você é lá do Rio de Janeiro, tem conflitos que acabam esbarrando na sala de aula, quer dizer, a sala tem tiro para tudo quanto é lado e tal, e a escola tem que suspender as aulas, etc. E aí tem um problema de aprendizado, né? Isso vai... Como é que vocês estão... Como é que, na época que você estava lá no Rio de Janeiro, inclusive você trabalhou na área de segurança, se discutia isso? Olha, isso tem alguns ângulos que a gente aborda esse tipo de tema, porque existe o ângulo de quem passa, existe o ângulo de quem governa e lida com o problema no sentido de solucionar aquele problema, existe o ângulo de quem reporta esse problema. E eu não sei, sinceramente, se hoje a gente consegue reportar o que de fato acontece e os prejuízos que a educação sofre em função desse tipo de fato, principalmente no Rio. A gente teve agora a questão da mega operação, que tantos desdobramentos, área da saúde parada, área da educação parada, as vias fechadas. Então isso vai impactando em todo mundo. Você não consegue viver tranquilo para assimilar o que você precisa. E é o que você está falando dessas crianças. E quem está fora de uma comunidade, eu acredito que não consiga nem mensurar o que quem está dentro da comunidade vive. E aí eu falo para você, existe um déficit por conta da rede municipal ou estadual de ensino? Existe. Só que existe todo um contexto que é difícil aquela atuação sozinha, e aí é onde a gente fala do trabalho integrado. O trabalho ele precisa ser integrado porque enquanto não houver integração entre a segurança pública, entre a saúde, entre a educação, entre as famílias, entre um serviço de assistência social, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Essas crianças são extremamente prejudicadas. Quando você tem uma criança que falta um dia no colégio, numa família ali tradicional, a gente fica super preocupado. Mas você vai conseguir pegar essa matéria? Fulano, vê com a sua amiguinha para você pegar. Porque a gente fica preocupado em cortar aquele raciocínio, porque as crianças hoje em dia, eles não têm, obviamente, uma responsabilidade de falar, não, peraí, eu tenho que ter minha responsabilidade para pegar essa matéria, porque isso vai ser importante para mim lá na frente. A criança ela não quer saber, então o pai está ali correndo atrás. Você imagina quando você precisa colocar essa criança e a criança, hoje você não tem aula porque está tendo uma operação. Hoje está tendo uma operação, até tem aula. Não, aí não tem aula, e aí a mãe não consegue sair para trabalhar. E aí a escola fechou, com quem que aquela mãe vai deixar a criança? Isso são tantas camadas que afeta, que eu acho que assim, chegou a hora de você conversar pluralmente falando. Não dá mais para conversar só no âmbito da educação, no âmbito da segurança pública. Não tem como. Hoje eu tenho uma filha que estuda num colégio particular religioso, porque na minha casa a gente acredita que isso seja um viés importante para a educação dela. Então,
E eu fico preocupada, eu falo, caramba, eu não estou dando conta, caramba, eu cobro daqui, cobro dali, às vezes chega uma notificação, a escola também, claro, tentando ali manter o contato com o pai, porque precisa da família, só que a gente trabalha, eu fui criada por pais que meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa educando os filhos. Eu tenho uma mãe bem mais velha, né, de 89 anos, então assim, a minha mãe, ela vivia integralmente para os filhos. Eu tive uma educação que eu não vejo outras pessoas, mas não é porque a minha mãe é melhor, mas é porque a minha mãe teve a disponibilidade de cuidar da infância. E também se obrigava aquilo, né? Sim. A mulher não trabalhava fora, quer dizer, hoje a mulher precisa trabalhar fora, quer dizer, a situação da família hoje é completamente diferente, mas as preocupações que você está tendo ali, a minha filha tal, é uma preocupação de mãe mesmo, né? O pai não é muito preocupado com mais isso. coisa da mãe, não é nem por nada, assim, culturalmente falando, é mais coisa da mãe. Só que é essa questão que eu estou te falando, hoje a mulher ela sai para trabalhar, mas ela precisa, ela também não sai só por uma idealização própria, é porque hoje a gente vive, aqui em Brasília, por exemplo, eu estou há 5 meses, uma cidade extremamente mais cara do que o Rio. Então, como é que você vai ter uma vida como os meus pais que tiveram? Meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa, eu em colégio particular, fazendo dança, fazendo música, aí entra no que você comentou antes, você ter as referências. Porque como é que você conversa de esportes? Você nunca viveu um esporte, você não tem acesso a um esporte. Eu fiz um balé russo. Quando eu era nova, eu fazia balé russo. Então, assim, eu tinha uma professora russa, e judia. Então, assim, são culturas que você vai tendo acesso que aquilo ali, lá na frente, vai se encaixando. Só que você não pode esperar, de alguma forma vai. Só que você não pode esperar a criança, eu que tenho uma filha adolescente que já não é mais tão criança, com 13 anos, ela não vai falar, peraí, eu preciso me matricular naquele curso, porque aquele curso vai ser excelente para o meu futuro. Não está no momento dela pensar, quem tem que pensar isso sou eu. E aí eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em trabalhar só, eu estou pensando em trabalhar e dar essa educação, como é que é a minha rede de apoio. Olha, porque aí também não dá para a mãe ser sozinha, você precisa ter uma rede de apoio, por mais que não seja uma mãe casada com um pai, mas tem as famílias no entorno daquela criança. Aí você pensa, não, que nem você falou, estou pagando uma escola cara. E aí você vai ver coisas que acontecem, que eles conversam, você fala, meu Deus, para que eu estou pagando uma escola cara com esse tipo de conteúdo entre as crianças? Uma coisa bizarra. Aí eu falo com a Luísa, Luísa, olha, você nem precisa, eu nem vou pagar, vou botar você aí em qualquer colégio, porque tá na mesma Porque eu pensei que eu estivesse te protegendo, né, desse tipo de coisa, o que está acontecendo? Porque o pai e a escola tem uma concorrência muito alta, né, a rua. A Aline comentou aqui sobre o Rio de Janeiro, né, as comunidades, mas isso é um problema que acontece lá nas comunidades da Bahia, comunidade do Maranhão, quer dizer, isso é um problema que se verifica nessas comunidades carentes, né? Tem essas dificuldades dos alunos, mas os alunos da escola particular também chegam com outras demandas. Rapaz, o nosso contexto educacional no Brasil, ele é uma salada mista. Ele é uma salada mista. O Brasil, um país com dimensões continentais, a gente vai ter muitas realidades, né? Eu falo para os meus alunos, principalmente da escola canadense, que eu falo, gente, vocês são privilegiados. Vocês estão numa bolha dentro de uma bolha. Como assim, mister? Eles me perguntam. Presta atenção. Você está num lugar onde o serviço público funciona melhor, tem mais segurança, você tem saneamento básico na sua casa, você tem educação, você tem acesso a uma boa escola, você tem acesso a uma boa saúde. Internet, você tem internet. Se der uma chuva forte, não vai inundar a sua casa, você está seguro aqui, certo? E além disso, você vai para uma escola que te coloca numa outra bolha que já está dentro da bolha. Aí eles ficam sorrindo, né? Mas os desafios lá também já são outros. Por exemplo? Excesso de internet, excesso de telas. Inclusive, esse tinha sido a aposta de muitos professores de redação aí do Enem esse ano, que é o excesso de telas. Muitas vezes o aluno ele não tem problemas, né? Ele não tem problemas de falta do básico, como a gente tem muitas crianças no Brasil inteiro, mas ele chega às vezes na escola exausto. Exausto porque foi dormir tarde, passou a noite inteira mexendo no celular, tem acesso a conteúdos extremamente sensíveis, inclusive um pediatra americano, não me recordo o nome dele aqui agora, eu posso pesquisar depois? Claro. Ele disse que, hoje em dia, estatisticamente falando, é mais perigoso você deixar uma criança trancada no quarto com acesso à internet do que deixá-la brincar na rua.
né, estatisticamente falando. Ela tem acesso a conteúdos e outras pessoas têm acesso a elas, né, de maneira muito fácil. Então, o desafio na escola particular, eu acredito que também esteja mais um peso aí para as crianças da escola pública, seja esse: vulnerabilidade na internet, né, consciência na hora de navegar, acesso a conteúdos sensíveis, né? Que a gente tem, como a Aline estava falando, poxa, eu pago uma escola particular, mas como é que minha filha tem acesso a esse tipo de conteúdo? E vem por meio das telas. E não tem como controlar. É muito difícil. Existe você tentar ali dar uma peneirada, você conversar. Agora, o pai e a mãe que disser pra mim, não, eu controlo 100% do conteúdo que meu filho assiste, eu preciso aprender. Você suspeita, né, Aline, que tem alguma coisa ali. Só se ele não tem celular. Só se ele não tem. Ou não tem computador. Assim, ou pode ter o acesso do amigo. Isso, e às vezes o pai corta o celular e a gente tem hoje Smart TV. Eles acessam o YouTube e no YouTube tem aqueles videozinhos curtos, estilo TikTok, estilo Reels no Instagram, e a criança consegue transformar a televisão numa espécie de celular e passa o dia todo apertando a teclazinha para cima e passando vídeos e vídeos e vídeos, entende? E são todos os conteúdos que tem no celular vão estar presentes ali também na internet, hoje, na televisão. Então a rede social digamos, pegando esse micro ambiente de você ali, a rede social. Isso, o nosso desafio hoje está sendo a influência, o excesso de telas na escola particular, o excesso de telas e o cansaço dos meninos. Isso se reflete, por exemplo, numa violência dentro do colégio, se reflete numa falta de interesse, não é só o cansaço não, mas interesse em ver a matéria mesmo, sim, enfim, porque do aprendizado? Exatamente. Aí a gente entra em outra questão. Muitas vezes o excesso de telas, o celular, ele tirou também esse encanto, né, esse interesse. Para a gente que é professor hoje em dia, é um desafio muito grande da aula. Por quê? Porque o celular é interessante demais. Ali ele tem um acesso a todas as conversas com os amigos, tem uma playlist de todas as músicas, tem a rede social, tem todos os jogos, entende? Ali ele consegue ir para aquele mundo dele conectado, onde tudo é melhor, né? Onde tudo é mais gostoso, digamos assim. E a gente, às vezes, com um pincel na mão, um quadro, como é que eu vou fazer para essas 30 crianças aqui acharem a minha cara mais interessante do que o celular que está no bolso deles? Ansiosos ali, chegou uma notificação, ai meu Deus, eu preciso ver aquele celular, agora. Eu preciso responder agora. Aí eles acham que a gente não vê, né? Aí eu tô lá dando aula, gente, o tópico frasal, tarará, tarará. Aí o aluno pega assim a mochila, coloca aqui, abre um pouquinho a mochila. Fulano, tá bom, mister? Tá bom, professor, desculpa. Aí coloca assim, sabe? Bora, sabe? Então assim, ele tá ali, tem aluno que inclusive faz assim. Não, verdade, tô entendendo. Mas fulano, você entendeu? Entendi. Então explica pra mim. Não sabe nem do que você tá falando. Ele tá ali, mas no não corpo, está. mas em mente ele não tá. Ele tá pensando no celular. Ele tá cansado porque ele jogou demais, tá pensando naquela partida. Eu quero dar mais uma responsabilidade para você, porque teve aqui o reitor, eu vou citar ele novamente, o reitor do Centro Educacional IESB, o reitor Luiz Cláudio Costa. Ele disse o seguinte, que previu lá, daqui a 10 anos as universidades não serão mais as mesmas. E também os professores, porque os professores serão designers do conhecimento. Então, essa é o grande desafio. Como é que o professor pode pegar toda essa informação e transformar algo interessante para o aluno e do conhecimento? Quer dizer, ele vai conduzindo isso, né? Isso. Então, eu acho que esse é um problema, tanto da escola particular como da escola pública. É até insano, né? Porque você até usou uma palavra que eu ia falar sobre o estímulo. Só que a gente pensa na nossa vida. Hoje eu preciso malhar. Aí eu falo, bom, eu preciso de um estímulo. E aí o que a gente aprende? Que não dá pra gente viver na base da motivação e do estímulo. Porque se a gente esperar estar motivado e estar estimulado para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer, porque nem todo dia é bom. Né? Ok. E aí eu fico imaginando, o professor tem 20 dias de aulas por mês. Ele precisa estar 20 dias feliz, estimulado, criativo, quase um influencer, para poder ter novidades para trazer para aquele aluno,
porque o tradicional hoje é ruim, o tradicional hoje afasta, então eu preciso inovar e ressignificar aquilo dali. Só que eu tenho um aluno que é mais novo, eu tenho aluno que é mais velho, eu tenho aluno que é adulto, eu tenho aluno que eu tenho um tempo de aula, eu tenho aluno que é 2. Eu acho insalubre colocar uma responsabilidade dessa na mão do professor, quando na verdade a gente precisava fazer com que as pessoas entendessem o que é necessário para você viver. Porque existe uma receitinha ali de bolo para você ter uma vida mais ou menos, né, ali no caminho certo. É claro que, é que eu te falei, o mundo vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente precisa evoluir, a gente precisa entender as mudanças, mas o problema é que as pessoas querem colocar a goela abaixo, que agora precisa ser tudo novo e o nosso tradicionalismo, ó, esquece. Sim, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Nosso programa Bastidores da Educação já está indo assim para o final, tá? Nós estamos comentando a coisa muito rapidamente. Você pode assistir o programa no todo ou no particular nas redes sociais. Nós estamos ao vivo pelo TikTok, pelo Instagram. Você pode fazer seu comentário, pensar naquilo que você está assistindo. E também nós estamos com o nosso Bastidores da Educação, com 6 parceiros em 6 estados de diferentes formas de veiculação da nossa informação, que é só sobre educação. Rasten, o colégio, enfim, a rede que você participa, ela é uma rede que enxerga a educação de outra forma, assim, não é só uma educação pública, né? Tem mais recursos, né? O professor ali dentro da sala de aula, ele pode contar com outras coisas, né? Chamar a atenção, não é só o quadro lá, né? Nós temos muitos recursos, né? Inclusive nós fizemos um treinamento, que é o treinamento MYP, né? IB, que é uma metodologia internacional, que consiste no fato de despertar a curiosidade no aluno para que ele consiga primeiro ter a sua identidade, né? E entender o seu contexto, entender como eu posso falar, o seu contexto, saber quem ele é no mundo, né? E assim a gente consegue direcionar por meio de perguntas, né? Muitas vezes, eu passo o texto para os meninos, e aí eu começo com uma série de perguntas, né? Leiam esse texto. Beleza, terminamos, mister. Agora vocês vão ler o segundo texto. Beleza, mister, terminamos. Qual é o texto expositivo? Qual é o texto argumentativo? Gente, seria uma maravilha se fosse assim no Brasil inteiro, né? Aí ele lê um artigo de opinião. O argumentativo é esse aqui. Por quê? Porque ele tem muitos adjetivos. Tá. Então a adjetivação pressupõe opinião. Exatamente. E no outro? O outro é uma notícia, mister. Então é um texto expositivo. Como é que vocês perceberam, entende? Então eles ter acesso a computadores, então a gente consegue direcionar mesmo essa educação mais direcionada. Os meninos também eles não têm, né, tantos problemas assim. Então, então a gente tem mais facilidade nesse sentido, sim, Gilmar, de direcionar o conhecimento e despertar isso nesses meninos. Mas isso tem ajudado, por exemplo, voltando lá no nosso início da nossa conversa, tem ajudado no Enem? Isso ajuda de certa forma, porque o menino ele vai criando uma espécie, como é que eu posso falar, gente? Uma autonomia mesmo, né? Quando a gente tem uma aula muito mecanizada, que se baseia na decoreba, né, naquele ali e tal, quando a gente foge um pouquinho disso, a gente acaba tendo problemas, né? Por quê? Porque ele não está acostumado a ter autonomia. Eu puxo, inclusive, isso para a redação. Antes nós tínhamos muitos professores, eles utilizavam uma técnica de redação que consistia em você decorar um modelo pré-pronto e quando viesse o tema você preencher as lacunas de acordo com esse modelo, né? E hoje a gente está tentando derrubar isso, inclusive o Enem ele tenta agora, a influência de certa forma do Sebrasp que assumiu, que ele está querendo cortar algumas coisas que nós chamamos de repertório de bolso. O que é repertório de bolso, né? Repertório de bolso é quando a gente conseguia pegar um repertório que era coringa, universal e servia para qualquer tema. A Constituição estabelece que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Gente, qual é o tema de redação que isso não se encaixa? Então eles querem cortar isso, falar assim, não, esse repertório aí, ele tá um repertório muito coringa, você decorou isso. Eu quero mais, eu quero que você seja mais crítico. A Constituição, qual é o artigo? O artigo 5º. Beleza. E como que eu consigo relacionar isso?
Fala que todos são iguais, beleza. Onde é que você vê essa questão da desigualdade social? Eu consigo relacionar? Aí sim, aí a gente consegue puxar uma aprendizagem mais crítica, mais independente, e não apenas decorar fórmulas de textos prontos ali. O aluno do DF, eu sempre falo, gente, vocês têm que ser assim, muito diferenciados. Inclusive o pessoal do Rio de Janeiro também, a UFRJ, né? Porque existe a redação estilo Enem, que é a receita de bolo que você decora, e existe a redação que vai te forçar a escrever, que requer um texto fluido. E por isso pode ser qualquer gênero textual, pode ser um tema subjetivo ou um tema objetivo. O que é um tema subjetivo? Um tema filosófico. Essa semana eu passei para os meninos o seguinte tema, né? Viver é perseguir utopias ou é acostumar-se com as ausências delas? Entende? Caraca, que tema difícil, mister! Mas isso eu tô fazendo o quê? Eu tô te botando para escrever de forma crítica. Entende? Eu não tô pegando um problema social concreto, né, como violência, como mobilidade urbana, envelhecimento da população, e para você fazer uma receita de bolo. Eu tô querendo que você diga para mim o que é utopia, né, quais são os seus ideais, e se o seu ideal é esse, é preciso ter uma utopia? Por que é preciso ter uma utopia? Por que você acorda às vezes todo dia? Só para fazer os seus... né, as suas questões diárias, mas e aquilo que te move, e a sua paixão, e a sua bandeira, e o seu legado, como você falou muito bem, né, Aline, que estava no curso errado, e você, não necessariamente errado, mas que você sentia que não podia ter legado naquilo, e você tem um legado hoje de muito peso, né? Então qual é o seu legado? Eu acho que é algo além, né, faz pensar aí nesse sentido, e tira esse menino do óbvio, da zona de conforto, e desafia mesmo. Eu teria dificuldade de desenvolver uma redação dessa. Esteve sentado aí no mesmo lugar que você, o senador astronauta Marcos Pontes. Ele estudou numa escola particular, pública, e com dificuldades. Ele morou na periferia tal, e chegou aonde chegou, né? E ele mencionou aqui, como final do programa, e aí nós já estamos aqui no final, eu vou jogar essa pelota para você, que é preciso responsabilidade. Para ter um legado, é preciso ter uma responsabilidade naquilo que você faz, naquele estudo, enfim, cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho, etc. Nós estamos vendo isso nessa juventude de 13 anos, eu também tenho um filho de 13 anos, nós estamos vendo isso? Nós não estamos vendo isso. Nós não estamos e estamos lutando, acredito que como eu, você também seja ali um eterno tentante, porque a gente tenta colocar na cabeça deles exatamente esse conceito de responsabilidade. Isso é uma palavra que demorou a se encaixar comigo. Eu não nasci. As pessoas me veem um pouco mais metódica, um pouco mais sistemática hoje em dia. Claro que a idade conta, a maturidade conta, mas as crianças, elas não têm isso, e muitas vezes os adultos não cobram a responsabilidade. Porque o que você desenvolve na vida, o que você deixa de legado, o que você constrói, é tudo baseado na responsabilidade. Só que cada fase tem uma responsabilidade diferente. Quem tem 13 anos tem a sua responsabilidade, quando você está na fase dos 20, 25, a responsabilidade é outra. Dos 30, quando você vira pai, quando você vira mãe. A gente tem que entender essa questão da responsabilidade e dos cenários, porque foi como você disse, uma criança que tem o perfil hoje de um estudante da escola canadense, talvez tenha menos responsabilidade do que uma criança que mora ali numa periferia que ajuda a mãe a cuidar de um irmão, porque não tem uma rede de apoio. Então, a responsabilidade, ela vai variando de acordo com a circunstância que envolve aquele tema, aquela pauta, aquele contexto. Mas a gente precisa batalhar e bater nessa tecla, porque cada um segue um caminho. Mas esse ponto central é de onde nasce tudo. A responsabilidade é o que vai ditar a regra. Você quer ser um empreendedor? Você precisa ter a responsabilidade para desenvolver aquilo. Você quer ser alguém que trabalhe de CLT? Você precisa ter aquela responsabilidade. Você quer... eu quero ser um professor. Imagina a responsabilidade com a opinião dos outros. Muitas vezes a gente se inspira ali no professor, a gente se identifica com o professor. O jornalista, as pessoas olham pra gente e falam, olha, você é um formador de opinião. Você já imaginou? E aí as pessoas perguntam, por que você não coloca coisa de política nas redes sociais? Porque eu acho que ali não é um lugar para eu debater política. Sabe, eu sou uma formadora de opinião, eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, eu quero
noticiar o que acontece, quero que as pessoas vejam verdade no que é noticiado e que elas consigam ter capacidade analítica de construir sua própria opinião. Agora, professor, para encerrar, como é que o professor não pode ser rotulado com essas opiniões particulares dele para a sala de aula? Difícil. Hoje em dia é muito difícil a gente abordar essas questões de política. Eu, particularmente... Não é só política, não. Eu particularmente busco não trazer nenhum tipo de viés, eu trago os temas, né? Mas, gente... Mas é porque o aluno, ele não vê você como um cidadão normal, né? A gente encara o professor como se ele fosse quase uma figura ser pública, supremo, né? Uma figura pública. Nosso aí, Instagram, ele é vigiado, um exemplo. Isso. Então, quando você, por exemplo, posta uma foto tomando uma cerveja, as pessoas devem olhar e falar, nossa, mas o professor bebe... É uma coisa delicada. Você entende? Essa exposição delicada. Não só na política, mas eu acho que na vida toda pessoal, porque as pessoas te olham com um olhar diferente. O meu é a linha normal, uma profissional, um administrador, um advogado. Mas o professor, a gente tem um olhar muito como se fossem semideuses, sabe? A gente sente esse peso. E tem que ficar constantemente vigiando, né? A gente tem que ficar de olho muitas vezes na minha rede social do professor Einstein. Não, muito cuidado, né? Cuidado para não porque postar eles te certas seguem coisas. No Instagram. Aquilo que escreve, aquilo que bota. Não, minha gramática, eu sempre reviso, eu tô sempre de olho ali, porque o nosso professor de português, né? Como é que ficaria essa questão, né? Então, é muito sensível hoje em dia, tá? A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque nós somos, como a Aline falou, figura pública mesmo. Enfim, professor é um ser importante na nossa sociedade. Batido o martelo, vamos fechar aqui o programa Bastidores da Educação. Nós voltamos em 2026, que é logo aí, já estamos aí quase no Natal todo, e a gente renova as esperanças, vamos ver se isso vai ser melhor para a educação, tem eleição no próximo ano, vamos ver se a gente elege pessoas importantes que gostem efetivamente dessa área da educação. Quem está assistindo aí o TikTok, nosso muito obrigado. Quem está assistindo o Instagram também, muito obrigado. Agradecemos os nossos parceiros aqui da Paraíba, do Paraná, Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Goiás. E você pode reproduzir esse programa na hora que você quiser, assistir na hora que você quiser. E também, se tem algum veículo interessado, pode reproduzir o programa gratuitamente, não tem nenhuma taxa, muito pelo contrário, tá bom? Obrigado pela gentileza da sua audiência, obrigado Rasten, a Aline, que é dona, não, mas é parceira da Rádio de Itatiaia, que é dona da CNN, ok? Muito obrigado e até mais.